Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o TM, trader de opções binárias. E a ideia nesse vídeo é simplificar ao máximo como é que você vai analisar o gráfico. Muita gente tem dificuldade em analisar um gráfico, certo? É muito simples, então eu vou tentar aqui fazer o mais simplificado que eu puder para te ajudar. Então presta atenção nisso. A primeira coisa que você tem que entender é que um gráfico existem vários níveis de topos e fundos, tá ok? Então eu vou começar aqui, ó. São vários níveis de topos e fundos, certo? Então eu tenho esse topo máximo, né? Em seguida eu tenho um fundo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Tenho esse fundo máximo, tenho esse topo máximo, somente nessa área que eu estou analisando aqui, certo? Também tenho aqui, ó, alguns níveis de resistência. Lembrando que resistência é marcado nos topos, né, do gráfico, e suporte é marcado no fundo do gráfico. Maravilha. Sabendo disso, o que você tem que entender? Entre esses níveis de suporte e resistência, existem intervalos, tá ok? E é dentro desses intervalos que você vai fazer a sua análise de topos e fundos. Lembrando que suporte e resistência não é ponto de entrada, tá ok? Não é ponto de entrada, e sim ponto de referência de topos e fundos anteriores. O que vai determinar se você vai entrar no suporte ou em uma resistência é simplesmente um gatilho de entrada que acontece após o preço trabalhar nessa região. Não esqueça isso, preste muita atenção. Então vamos lá. Eu já sei, né, eu já expliquei para vocês que existe topos e fundos. Topos, resistência é marcada, a linha horizontal que é marcada numa resistência anterior, um topo anterior, suporte em um fundo anterior. Eu vou até deixar aqui em verde para ficar mais fácil, vou aumentar aqui um pouquinho mais aqui a espessura aqui e a largura da linha. Aqui também vou deixar de vermelho, né? Porque resistência a gente sempre marca em vermelho, vou deixar em vermelho para ficar mais fácil. Aqui eu tenho outra resistência aqui, eu vou deixar também em vermelho para ficar mais fácil a visualização. Maravilha, eu marquei aqui o meu suporte e minha resistência. Suporte na parte de baixo, né, nos fundos, e resistência eu marco na parte de cima, ou seja, nos topos. Eu posso marcar aqui também, ó, mais um suporte aqui embaixo, aqui, ó, mas não tem nem necessidade, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu já sei agora o que é suporte e resistência, que são topos e fundos, só que eu preciso entender o seguinte, eu preciso entender os intervalos. Existem intervalos em que o gráfico trabalha, e dentro desses intervalos é onde eu vou analisar meu suporte e resistência. Eu não preciso voltar o gráfico todo aqui para trás. Por quê? Suporte e resistência, ele vai funcionar, mesmo que demore chegar, por exemplo, um suporte e uma resistência de 1 hora. Né? E se eu tenho um suporte de resistência de 15 minutos ou de 5 minutos, a probabilidade de romper esse suporte de resistência é a mesma, não muda. Tá? O pessoal tem na cabeça que suporte de H1 demora mais, de 15 minutos demora mais para romper, né? Não sei o quê. Cara, a probabilidade é a mesma. O que vai, repito, o que vai determinar se você vai entrar numa operação de suporte de resistência é simplesmente o gatilho de entrada, tá ok? Então vamos lá. O que eu aconselho para você aqui, ó? Você quer aprender isso aqui. Trabalhe sempre dentro de intervalos, tá ok? A primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, você vem aqui embaixo, aqui, ó, no menuzinho aqui à sua esquerda. Aqui, tá vendo? Aqui tem aqui, ó, 30 dias, 1 dia, 3 horas, tá vendo aqui, ó? Você vem aqui, ó, clica em 30 minutos, ó. Por que em 30 minutos? Porque aqui você vai analisar o gráfico em um intervalo de 15 minutos, tá ok? Em um intervalo de 15 minutos. Então eu vou mostrar aqui o que é intervalo. Vamos lá. Intervalo simplesmente é isso aqui, ó. Presta atenção, tá vendo essa linha que tem aqui, ó? Aqui tem uma linha, tá vendo, ó? Então a linha cinza, tá vendo? Vocês vão visualizar aí. E aqui eu tenho um horário, ó, às 20h45, certo? E aqui eu tenho outra linha, tá vendo aqui, ó? Eu tenho outra linha marcando aqui, ó, 21 horas. Isso aqui, isso aqui é um intervalo, ó. Esse aqui é um intervalo, certo? De 15 minutos. Olha aqui, ó. Você pode trabalhar com intervalos maiores, se você trabalha aí com Forex, com B3, né? Agora aqui nas opções binárias você não precisa trabalhar com intervalos muito grandes, tá? Intervalo de 15 minutos. Em um gráfico de 1 minuto, você pode trabalhar com um intervalo de 15 minutos, tá bom? E no gráfico de 5 minutos, você pode trabalhar aí com um intervalo aí de 1 hora, um intervalo de H1, tá bom? Eu vou explicar primeiro aqui de 1 minuto, depois eu vou explicar o de 5 minutos. Então vamos lá. O que acontece aqui, ó, dentro desse intervalo? Deixa eu só tirar aqui, ó. Vamos colocar novamente aqui para ficar mais fácil a visualização. Olha só. Aqui eu tenho um intervalo, certo? Eu tenho aqui um intervalo das 20h45 às 21 horas, ok? Dentro desse intervalo eu tenho resistências, níveis de resistência e eu tenho níveis de suporte. Tá vendo aqui, ó? Então o que você tem que entender? Você pode analisar esses níveis de suporte e resistência dentro desses intervalos. Você não precisa ficar voltando o gráfico lá atrás, buscar suporte de resistência lá atrás, coisas que você viu aqui no YouTube que só atrapalharam você. Então, a minha ideia aqui é simplificar ao máximo para que você entenda isso aqui. Ó. Preste muita atenção. Analise o intervalo anterior e opere no intervalo atual. Novamente, analise o intervalo anterior e opere no intervalo atual. Simplesmente é isso. Olha aqui, ó.
Tá vendo aqui, ó? Onde eu tinha aqui, ó, uma resistência, certo? Uma resistência máxima e um suporte máximo. E aonde parou aqui, ó? Na resistência do intervalo anterior. Ou seja, a resistência atual travou no intervalo anterior. O suporte atual parou no intervalo do suporte anterior. Tá vendo aqui? Então, você não precisa ficar aqui abrindo gráfico, ficar fazendo isso aqui, dando zoom, colocando um monte de linha. Não, não trabalhe dessa forma. Trabalhe simplesmente com intervalos. Analise o gráfico em intervalos. Ó, vou dar outro exemplo aqui, ó. Gráfico de 3 horas, certo? Aqui eu tenho um intervalo aqui de 1 hora. Quando eu coloco 3 horas aqui, eu tenho um intervalo de 1 hora aqui no gráfico de 1 minuto, certo? Ó, então eu tenho aqui um intervalo de 1 hora, ó, das 19 às 20. Então essa linha aqui, ó, tá vendo essa linha cinza? Tá vendo aqui essas duas linhas aqui, ó, verticais aqui cinza? Isso aqui é um intervalo, certo? Então você vai trabalhar dentro desse intervalo, para que você possa operar no intervalo atual. Então vamos supor que agora eu estou no dia 5, ó, gráfico de 5 minutos, certo? Ó, eu tenho um intervalo aqui, ó, das 19 às 20. Tá vendo aqui, ó? Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu simplesmente tenho uma resistência, que eu vou colocar de vermelho, eu vou aumentar aqui, ó. Eu tenho uma resistência máxima lá em cima. Tenho, dentro desse intervalo, ó, eu tenho um suporte. Olha só, eu tenho um suporte aqui. Um suporte máximo, tá vendo aqui? Tudo apenas aqui dentro, ó. Aí você me fala, poxa, mas aqui o gráfico desceu direto. O que eu faço aqui agora? Vamos lá. Uma coisa mais simples aqui que você fazer é o seguinte. Como eu tenho aqui, ó, uma descida aqui, ó, uma movimentação muito grande aqui de baixa e ela travou aqui, qual que é a ideia? Se eu tenho um movimento de baixa, eu vou fazer o quê? Eu vou traçar um Fibonacci. Ou Fibonacci, como queira, ó. Tracei um Fibonacci de cima para baixo. A movimentação de baixa, eu vou traçar de cima para baixo. Olha aqui, ó. E o que aconteceu aqui agora? Olha só, o que aconteceu aqui agora? Olha só. 61.8, aconteceu o quê? A reversão do movimento. Tá vendo aqui, ó? Aconteceu a reversão do movimento na 61.8. Isso porque não tem aqui suportes e resistência aqui nesse intervalo. Aconteceu simplesmente um movimento muito forte de queda. Sempre que existe um movimento muito forte de queda, tem que haver uma contrapartida ou uma compensação no movimento. Então, na maioria das vezes, ele vai retrair no 61.8. Ó, primeiro ele retraiu, ó, no 50, tá vendo aqui, ó? Retraiu no 50, depois no 61.8. Então sempre tem que haver isso aqui. Eu já expliquei isso aqui, tem um vídeo, explicando como traçar Fibonacci, né? Não tem segredo algum, Fibonacci, simplesmente você vai aguardar, vai traçar no topo máximo, fundo máximo, e aí você vai primeiro confirmar aqui, né, se respeitou o 23.6, porque é obrigatório ter que respeitar o 23.6, tá vendo aqui, ó? Respeitou aqui como suporte, tá vendo? E depois você vai analisar aqui as suas entradas de 50% e do 61.8. É muito simples, não tem segredo isso aqui. O pessoal quer confundir vocês aí, explicando teorias fantásticas e mágicas aí, né? Querendo, sei lá, o que estão querendo fazer na cabeça de vocês. Mas é algo muito simples. Se você encontra um movimento muito forte, espera finalizar o movimento, certo? Traça um Fibonacci e vai fazer suas entradas. Beleza. Aqui é um movimento muito forte, então vamos supor aqui, vamos pegar outro aqui. Vamos pegar esse intervalo, ó. Esse intervalo das 14 às 15 horas, ó. Vamos pegar aqui das 14 às 15. Ó, tem aqui das 14 às 15, intervalo de 1 hora, que é no gráfico de 5 minutos, né? Só deixar mais fininho aqui, ó. Então o que eu tive aqui, ó? Eu tive um fundo máximo, aqui, ó. Um fundo máximo, um topo máximo, né? Nesse intervalo aqui, ó. Então vamos marcar ele aqui, ó. Vamos lá, vamos traçar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego isso aqui, ó. Vamos lá, eu tive aqui uma resistência, certo? E eu tive aqui... Calma aí, deixa eu tirar aqui. Aí, agora sim. E eu tive aqui o suporte. Deixei verdinho aqui, aumentar. Ó. E eu tive aqui um suporte, certo? Isso nesse intervalo das 14 às 15 horas. E claro, eu tive aqui outros suportes, outras resistências aqui. Aqui no caso, eu vi que respeitou. Aqui eu tive um respeito aqui, né? Das 14 às 15. Respeitou novamente aqui no pullback. Pullback nada mais é do que um rompimento de um suporte ou de uma resistência. E após acontece aí o reteste dessa zona. Tá vendo aqui, ó? Então eu sabendo disso, eu sei que essa linha aqui é uma linha forte, né? Aqui, porém, eu não entraria aqui. Por que eu não entraria? Porque não aconteceu um gatilho de entrada aqui, ó. Simplesmente houve a retração aqui, esse retraiu e formou aqui um engolfo, né? Só que esse engolfo não foi confirmado, ó. Tá vendo aqui, ó? Então aqui não teria entrado aqui, certo? A mesma coisa aqui, ó. Aqui aconteceu o rompimento, aconteceu o rompimento. Essa aqui confirmou, confirmou. Toda vez que acontece o rompimento, tem que haver uma vela de confirmação. Aqui entraria para o final de 15 minutos, de 1 hora aqui no caso, ou para 15 minutos, dependendo do tempo gráfico que você está operando, ou do intervalo que você está, se você está analisando. Então, o que eu aconselho? Sempre você trabalhar, né, com o time do intervalo. Então, se você está aqui das 14 às 15, você está no gráfico de 5 minutos. Então, o que eu indico você fazer? Opera para o final da vela de 5 minutos.
sempre opere para o final da média de 5 minutos. O que você quer aqui? Eu quero retração. Então você vai operar para o final da média de 5 minutos. No gráfico de M1, eu aconselho você operar, né, simplesmente aí com um time de 5 minutos. Porque 1 minuto acontece muito rompimento. A vela finaliza aí no último minuto, ela dá uma reviravolta aí nos últimos 2, 3 segundos. Então compensa você operar com um time de 5 a 15 minutos, tá bom? Principalmente se chegar a uma zona forte aí, né? O interessante é você operar com um time de 5 a 15 minutos, sempre. Eu prefiro, particularmente, operar no final da vela de 5 minutos. Já operei, quem me acompanha já sabe, eu já operei retração de M5, né? Eu colocava o tempo de expiração para 1 minuto, numa vela de 5 minutos, né? Isso aí não é segredo para ninguém, quem já me viu operando ao vivo sabe que é isso. Ao vivo não, eu gravava as operações de retração de vela, né? E postava aqui no canal. Então aqui eu fazia muito isso, né? Mas hoje em dia eu prefiro fazer o quê? Aguardar o toque no suporte de resistência, aguardar o gatilho de entrada para que eu possa fazer a minha entrada. Então é dessa forma que eu opero agora, né? E que eu indico, inclusive, vocês analisarem, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade na questão de analisar um gráfico. Então é muito mais fácil você operar, né? Ou primeiro, antes de operar, tem que analisar. Então você vai analisar primeiro em intervalos, né? Eu trabalho com intervalos, sempre com intervalos. Então aqui eu tenho um intervalo aqui, ó, das 20 às 20h15, né? Que como são 3 velas apenas de 5 minutos, então não vale a pena você, com esse intervalo aqui, você fazer uma análise baseada simplesmente em cima de 3 velas no M5. Mas se você for para o M1, se você for para o M1 e você colocar aqui 30 minutos, exemplo, né? Então aqui já é mais interessante, porque você tem um intervalo maior, com mais velas dentro, para que você possa analisar suporte e resistência, tá bom? Os níveis de suporte e resistência. E claro, tem horários que não se deve operar, né? Principalmente quando você está trabalhando aí com notícias, você não vai trabalhar dentro de notícias, porque se tiver uma estratégia de price action aí, no caso, pullback, o suporte e resistência, a notícia quebra tudo aí, né, as suas estratégias. Então você tem que analisar as notícias. Claro, tem pessoas que operam notícias, aí é um caso à parte, você operar notícias, mas quando não, eu sugiro que nas notícias você fique fora aí do mercado, tá ok? Deixa eu ver o que mais faltou aqui. Né? E claro, tem outras ferramentas de análise, né? Se você operar simplesmente analisando somente o gráfico e somente olhando isso aqui, é como se você estivesse operando simplesmente aí com um olho só, ou um olho fechado e outro aberto, entendeu? Você tem que ter outras formas de análise, né? Tem que ter confluências, então você pode utilizar o RSI, você pode utilizar outros mecanismos aí, né? Para que você possa operar mais tranquilamente. Mas claro que você não vai ganhar sempre, então você tem que ter o gerenciamento de risco, né? O loss vai vir, não tem como fugir disso. O stop loss, que é o dia de perda, também vai ter. Quem entra nisso aqui achando que só vai ganhar, tá muito enganado, né? Então tem que ter consciência aí de que quando você trabalha com isso aqui, você está trabalhando com o mercado de renda variável. Então você não vai ganhar todo dia. Então você tem que ter aí, né, o seu gerenciamento, o seu stop loss, o seu stop win diário, para que você consiga aí no final do mês ter o seu lucro, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, comenta aí qual é a sua dificuldade, né? E se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e boas operações a todos. Valeu!